Oi, eu sou a Ali e esse vai ser o primeiro vídeo desse canal, onde vou estar analisando o filme do boi que larga uma japinha pra disputar por migalhas de saia de uma e-girl marmita da maneira mais Final Fight possível. Mas já avisando pra você não esperar nada nível stand-up feminino. Até porque eu sou apenas uma youtuber pequenina, diferentinha e muito baixinha. Esse filme já começa com o nosso prota sendo julgado pelos amigos que ficam chamando ele de porra, viado, pedó, corno, broxa e a porra toda. E tu achando que o cara, sei lá, minimamente recomendou pros amigos o anime do pirata que estica. Mas não, todo esse drama é só porque o cara tem 22 e tá saindo com uma K-popper de 17. Isso porque nem de mãos dadas eles andam. Já chegando na casa do seu sugar daddy, quer dizer, na casa do seu melhor amigo Wallace, o mesmo não perde tempo em dar uma da Choquei pra irmã dele, que ao mesmo tempo liga pra ele pra dizer: Scott, eu ordeno que você termine com a K-popper Mirim, senão eu vou contar pra todo mundo que você fica mandando foguinho e comprando pack de pé de mina gerada por IA. E ainda sente tesão por personagem de jogo 2D. Tá, mas e a louça, já lavou? Aí no dia seguinte, Scott vai até a escola da K-popper pra buscá-la pra mais um date super inocente, enquanto o amigo dele fica dizendo pra K-popper se afastar do Scott antes que eles acabem parando num vídeo de adultificação do Felca parte 2. Mas a K-popper não liga e eles vão numa casa de jogos pra jogar um jogo de ninja pra casal, porque eu duvido que alguém tenha coragem de jogar esse jogo com seu amigo mesmo que seja na broderagem, porque, né? Aí depois eles vão na loja da Julie, que além de convidar Scott pra sua festa, fica zoando ele por estar saindo com a K-pop. Aí Scott, vai vir na minha festa onde só vai ter champanhe e adolescente jorrando vômito pra tudo quanto é canto? Ou vai estar ocupado fazendo papel de babá? Só que aí do nada o roteiro dá uma bugada e corta pra noite onde Scott tem um sonho estranho no deserto do Saara, onde ele tava queimando mais que ajudante de pedreiro num sol das 13. Mas isso até a e-girl marmita, que provavelmente vou usar na capa deste vídeo, aparecer dizendo que tudo aquilo é só um sonho. E pronto, aí acabou tudo. Isso porque o cara já acorda dando uma de gado pra cima dela, dizendo que vai casar com ela, coisar com ela, pra enfim jogar LOL com ela, sendo que ele nunca nem sequer tinha visto ela. E isso só piora quando momentos depois ele acompanha a K-popper pra biblioteca pública pra pegar alguns livros. E aí de longe ele vê a e-girl marmita com essa cara de quem faz a ASMR e Scott já dá uma dica. Que sentimentos são esses que tô sentindo? Minha mente tá mais bugada que qualquer uma tentando entender o Mirage Dance da King do KOF 2002. Mas isso até os amigos tirarem ele dessa trava e eles irem na festa da Julie, entre aspas, mais 18. E lá, obviamente, Scott é consumido pelo tédio. O que não seria diferente pra um TDAH viciado por dopamina rápida gerada por vídeo curto com ASMR satisfatório passando embaixo. E aí do nada os caras param tudo pra mostrar esse esquisitão aí só pra ele falar. Que cara sem sal, velho. Eu diria que até o corno do Ignis tem mais carisma que essa porta aí. Aí mostra Scott se encontrando com seus parcas, onde ele pergunta pro cara que conhece todo mundo se ele conhece a e-girl da capa. E num piscar de olho, o cara vira um bot da CIA vazando todas as informações da e-girl como morada, idade, altura, crush, trabalho, nome e até o signo. E nesse ritmo, o cara já nem precisava falar o CPF dela. Obviamente, o Beta Speech, após saber que certamente ela deve estar na festa, fica procurando ela, até que finalmente ele a encontra num canto a sós, fazendo essa cara de coitado, eles não sabem que o Bitcoin valerá X contos em X anos. E pra surpresa de todos, ou pra minha, o maluco já chega chamando a cremosa pra um match com sua lábia persuadiva de otaku que assiste Moriarty, o patriota. Aí gata, você é mais linda que a coreografia da luta do Kakashi contra o Obito. Na verdade eu ia falar que você é mais linda que a chegada do Naruto na vila no arco do Pen, mas convenhamos que pra tudo tem seu Cala limite. a boca, pau torto. Tu nem sabe direito onde fica o clitóris, mas adivinha só, mesmo tendo levado um fora ruchado, o maluco fica seguindo ela por toda a festa da maneira mais psicopata americano possível, como todo otaku esquisitão. E como se não bastasse, depois dela ir embora, Scott fica perguntando pra tudo quanto é canto o que geral sabe mais sobre a Girl Marmita. E depois, ele se encontra com a Julie, que após dar a útil informação de que ela trabalha na Amazon, fica nessa de... Aí você não pode ficar fazendo fila pra inflar o ego da e-girl marmita, senão a galera Z vai classificar o filme como cringe e chamar ele de bosta nos comentários, que nem fizeram no vídeo do primo da minha redubladora. Mas, como esperado, Scott ignora e vai até a casa do sugar daddy, do Wallace, pra ficar babando sobre ele ter chegado na e-girl marmita. O Wallace, que não perdoa em dar uma da Choquei, já liga pra irmã do Scott, no mesmo frame liga pra Scott pra ficar militando pra cima dele e comparar ele com as leitoras de Dark Romance do BookTok, que romantiza a traição, até porque ele tá traindo a K-popper, né? Mesmo que ainda não seja fisicamente, eu acho. Já no dia seguinte, Scott tem a ideia genial de fazer uma encomenda na Amazon e ainda ter a ousadia de ficar esperando na porta, achando que dentre os milhares de afiliados da Amazon, seja a Ramona a entregá-lo sua encomenda. Mas pra surpresa, alguém toca a campainha. E claro que era a K-popper que veio pra buscá-lo pra mais uma gameplay no fliperama da não broderagem. E sorte a dele que o filme não resolveu ser fiel à animação onde ele fica dias e semanas esperando sentado pela encomenda. Se bem que a animação foi lançada depois do filme, então nada a ver o que eu disse. Aí noutra hora, Scott tava com a mesma testosterona negativa parecendo CPU do PC da positivo. Mas isso até rolar a cena mais aleatória do filme, onde basicamente Scott sai pra descarregar o resto do combustível no vaso. E isso até ele sair e já se deparar num lugar totalmente diferente. E aí do nada, a e-girl marmita passar por ele patinando e Scott obviamente ficar seguindo ela, até eles acabarem parando na casa do Scott, tipo assim, do nada, tá ligado? Mas isso até ele acordar e perceber que tudo não passava de um sonho e tem alguém tocando a campainha que sem muita surpresa era a e-girl marmita. E Scott logicamente
logicamente fica naquela de vender sua linguiça, enquanto a E-Girl fica dispensando ele porque ela só sai com quem anda de limusine importada. Mas aí ela lembra que o poder de escolha já tá cobrando a conta por causa da idade, então por que não deixar os restos de saia nas mãos do gado trouxa? Então, com o date marcado, corta pra noite onde Scott tava contando pra Marmita os 15 porque a E-Girl devia assistir Naruto. Cê sabe, gata, Naruto não é só um anime de um loiro boi que fica correndo atrás do rabo de um emo revoltado. Naruto é um estilo de vida também, fora que ele também é o anime mais assistido da Netflix. E tá, eu sei que ele pode ser que cara chato. Porque ele não para de falar desse tal de Naruto e me dá logo a piroca. Só que aí do nada rola o maior 0 a 80 do filme. Isso porque o que tava sendo apenas uma conversa casual acaba virando um capítulo perdido de 50 tons mais escuros, onde a E-Girl leva o nerdão pra lhe oferecer um chá na sua casa. Agora a gente vai fazer amor? Eu não faço amor, eu dou, com força. Mas só se você disser as palavras mágicas, obviamente. Abracadabra? Não. Palmeiras tem mundial? Errado. I goes to the downhill. Errado também. Sei lá, 7. Correto. Ué, mas 7 nem a palavra. Olha que diálogo merda. Aí bem no momento em que eles já estavam tirando a roupa e ia rolar o nheco-nheco, novamente o roteiro dá aquela bugada dessa vez com a E-Girl, decidindo que não vai mais dar a saia pra ele do nada. É como se a saia dela tivesse virado e falado: Ramona, esse pau é torto. pau torto. Vocês pegou a piada, né? Tá, na real ela só fala que ainda não tá afim no momento, mas que ainda podem dormir juntos. E já no dia seguinte, antes de ir embora, Scott pega o telefone da Marmita antes de convidá-la pra batalha de bandas em que sua banda vai se apresentar. Eu esqueci de falar que a banda dele foi convidada para participar de um programa de duelo de bandas, mas também foda-se, ninguém liga mesmo. Então, naquela noite, a E-Girl vai nesse lugar aí chamado Rock, onde ela já chega se deparando com esse psicopata com cara de quem tem fetiche em ficar cheirando o biquíni das mulheres que ele gosta. Mas essa bizarrice acaba quando a namorada dele chega já metendo um beijão nele e causando um clima super tenso. E como de esperado, Scott corre pros bastidores só pra ficar vendo de longe a irmã dele juntando a namorada e a amante dele pra quem sabe possa desmascará-lo. Mas antes que o pior acontecesse pro lado do nerdão, ele consegue manipular o líder da banda no estilo Pablo Marçal a eles entrarem no palco se apresentar. Com isso, a K-Popper se emociona toda e para a conversa pra ficar gritando. Eu entendi a referência. Só que aí, bem no meio da apresentação, aparece mais um outro esquisitão na tela quebrando o teto e indo pra cima do Scott. E aí rola uma baita briga de dublês. Só que aí logo eles param de brigar pro esquisitão se apresentar como o primeiro membro da Liga dos 7 ex-escravocetas. Escravocetas? Que porra é essa? É, uma liga composta por meus 7 ex-gados, criada por um bilionário esquizofrênico, onde, além de viver inflando meu ego, eles vivem fazendo fila pra brigar com qualquer um que resolva ter intenções conjuncionamente carnais comigo. Enfim, sabendo disso, a luta continua. Claro que noutra lógica do filme ia parar na casa do caralho. E o esquisitão ia invocar uma porrada de clones de waifus que dançam sincronicamente e lançam catom. E Scott, pra finalizar o adversário, taca uma tapa nele e um socão que faz ele virar salário de CLT igual nos jogos de fliperama. E depois dessa, Ramona pega Scott pra eles vazarem do local, enquanto o júri passa a banda do Scott pra próxima fase, já que a banda concorrente foi desintegrada no processo. E enquanto isso, mostra Scott num ônibus com a Ramona, onde ele fica reclamando dizendo: Pô, assumir os restos de migalhas deixadas por 7 caras tá de boa, mas lutar contra eles no estilo Final Fight com risco de virar troco de pão já é demais. Ué, e tu não acha que eu sou gostosa demais pra um nerdão como tu, sem muito esforço, conseguir acesso a todos os benefícios? Eu tenho cara de shortcut por acaso? E após muita enrolação, eles resolvem se assumir com o Scott, agora tendo 2 namoradas. Aí no dia seguinte, Scott chega na casa do Sugar Daddy, todo felizão contando a novidade pro mesmo, que no mesmo frame já dá um ultimato ao nerdola, dizendo que se ele não terminar com a Mirim, vai desmascarar o pedó polígamo dentro dele. E isso, por sua vez, força o nerdola a marcar o último date com a K-Popper só pra terminar friamente com ela, bem no momento em que ela declara seu incondicional amor por ele. E isso, logicamente, deixa ela mais iludida que youtuber recebendo Content ID. Mas de qualquer jeito, no outro dia, Scott leva a Ramona pra casa do Sugar Daddy pra eles comerem pão de alho. Mas bastava o Daddy sair pro nerdola ficar todo inseguro com: droga, sabia que devia assistir logo aquele vídeo de como usar camisinha que guardei na lista de ver mais tarde? Agora vou virar motivo de piada em stand-up de mulher que só sabe fazer piada com órgão genital. Mas esse drama não adiantou de nada, já que eles só ficam falando de pão e tocando violão. Mas bastava a E-Girl falar que o cabelo do nerdão tá grande pra ele ficar todo inseguro, ao ponto de orquestrar um passeio na neve. Onde no caminho eles acabam parando em frente a um castelo onde estava sendo gravado um filme. E chegando mais de perto, adivinha quem era o astro do filme? Sim, o Capitão América tiozão fazendo cosplay do Cloud do GTA 3. E sem perder tempo, o Capitão já chega dando um pau no nerdão e jogando ele no alto. E claro que logo em seguida ele também invoca uma porrada de 7 clones de dublê pra cancelar o CPF do Virgão. E após mandar os clones pro Vasco com a ajuda do roteiro, porque, né? Tudo só pra ser solado por uma voadora com chute forte, Scott apela pra um dos manuais de manipulação achados no Reddit pra fazer o Capitão cancelar o próprio CPF. Como esperado, ele cancela
revela o próprio CPF, faltando agora 5 escravocetas pra Scott passar a lenha. Só que depois dessa, Scott descobre que a Ramona sumiu do radar sem avisar. E o resultado é que ele fica mandando foguinho no direct dela no dia seguinte na esperança de que ela lhe dê uma migalha de atenção. Mas ao invés disso, ele só acaba recebendo uma ligação da sua ex-amiga colorida maligna. Oi, Scott. Há quanto tempo que a gente não se vê? O que acha da gente marcar um videocall pra matar a nostalgia das conversas que a gente tinha? Pra quê? Pra ficar ouvindo você falando o quão grande é a vara do cara da academia e de todas as poses que vocês fizeram na hora H, enquanto ao mesmo tempo você fica reclamando do quão cafajeste e imprestável é esse cara, mesmo sabendo que tem um cara legal ao seu lado. Tudo isso enquanto as vozes dos head coaches ficam me relembrando que não sobra nada além da mão da madrugada e churrasco pro beta? Não, obrigado. E adivinha só, depois do call, alguém toca a campainha. E era ninguém menos que a K-Popper que pulou o muro pra liberar a Sarah. Tá, na real ela só veio pra saber se Scott tá em casa, mas pro azar dela, ele acabava de sair naquele exato momento, literalmente. Então mostra Scott caminhando de boas no meio da neve, até do nada um vulto misterioso aparece pra encher sua linguiça. E após receber um socão nos peitos, se revela como uma encrequeira feminista que só tá à procura de um X1 e que com certeza não é a ex da Ramona, né? E após dispensá-la, Scott vai na cafeteria onde a irmã trabalha. Mas pro azar dele também, ela acabava de sair naquele exato momento. E quem teve que atender ele é a Julie, já modoperante de TPM. Puta que pariu, Scott! Eu avisei pra você não ficar seguindo a porra da saia da Yo Marmita. Agora, com certeza, vai vir um monte de crítico que usa foto de perfil de anime pra chamar o filme de merda. Isso se o vídeo da porra da minha redubadora não flopar, claro. E por que caralhos a porra do editor dessa merda tá censurando as minhas falas? Só que aí, de surpresa, Ramona aparece pedindo desculpas por ter sumido que nem salário de apostador de tigrinho na noite passada. E adivinha só quem também aparece? A ex-amiga colorida do Nerdola, que só veio pra atormentá-lo contando daquela vez em que ela deu pra um bodybuilder chamado Todd, que mais tarde vai ter tempo de tela. E antes de ir, ela convida Scott pra um show secreto onde sua banda vai se apresentar. E momentos depois, quem também revela ter saído com um bodybuilder chamado Todd é a Ramona. E com isso eles ficam nessa Ele tinha 12 carros e um helicóptero. E claro que a gente fazia em todos eles. A única coisa estranha nele... Agora eu vou ter que novamente fazer o papel de amigo gay que só serve de chatbot pra ela reclamar do outro. Aí, noutra hora, Scott recebe a bad notícia do líder de sua banda, dizendo que eles vão ter que dar abertura no show da ex-amiga colorida dele pra eles ganharem mais fãs. E enquanto ele descontava suas frustrações na namorada, tava lá a K-Popper dando uma de psicóticazinha obcecada com ciúmes do casal. E isso, obviamente, desencadeia a sua Red Pill da K-Popper, que resolve fazer o maior drama nível novela indiana só pra pintar o cabelo de azul. Então, chegando o dia do show secreto, a banda do Scott recebe o maior balde de água fria em forma de flop após a abertura. Enquanto a K-Popper fica imitando a E-Girl e seguindo ela pelo banheiro. Que garota esquisita. E aí, no momento em que a banda da Capitã Marvel entra para se apresentar, rola a maior revelação nível novela mexicana, onde Scott descobre que o mesmo atual Todd da sua ex-amiga colorida é o mesmo ex-Todd da sua namorada Ramona, o que significa que eles vão ter que cair na porrada mais tarde. E é exatamente isso que acontece quando, depois da apresentação, Scott e sua turma são chamados para os bastidores, onde após uma leve trocação de olhar de cunho, Todd dá um pau na Mirim K-Popper só por ela encher a linguiça de sua ídola. E obviamente Scott vai pra cima dela da maneira mais Naruto versus Pain possível. Porém o bombado tira o caminho Deva do sovaco e começa a brincar de Pain versus Hinata com o nerdão. Só pra depois dar uma pausa pra explicar de forma indireta pra pessoa que está assistindo que os poderes dele se devem à sua rara habilidade de poder usar 100% do cérebro porque ele é vegano. Só uma fake news que anos depois seria desmascarada pelo Ciência todo dia. E uma vez que Scott cai no chão, Ramona se aproxima dele para lhe contar sua história chata que ninguém liga da época em que ela saía com o bombado. Para quem sabe, talvez ele possa arranjar uma brecha para finalizá-lo. Mas de nada adianta, e ele só acaba mais uma vez sendo varrido pelo Deva. Então, como último recurso, Scott mais uma vez apela para mais um manual de manipulação do Discord para fazer o bombado tomar um copo de café com leite de soda, que na verdade era leite de vaca para ele quebrar a dieta vegana e perder os poderes. É mais ou menos assim. Eu sei que você não pode tomar leite porque é vegano, então toma aqui um copo de café super inocente que com certeza não tem leite de vaca. Eu sabia que você sabia disso, mas eu também sabia que você sabia que essa é a única forma de me fazer perder poderes. Por isso você colocou leite de vaca nesse copo. E eu sei disso porque leio mentes. Então fico com outro copo que realmente tem leite de soja. Valeu, otário. Pois eu sabia que você sabia que eu sabia que isso podia te fazer perder poderes. Mas o que você não sabia é que eu sabia que você lê mentes. Por isso coloquei leite nesse copo aí e pensei fixamente em ter colocado no outro. E aí acabou pro bombado isso porque a polícia vegana já chega com tudo tirando os poderes dele e deixando o saldo da sua testosterona no negativo, parecendo os funqueiros do bairro que só se garante na bomba. E aí, obviamente, eles trocam o último diálogo antes de Scott convertê-lo em troco de pão do Jeff Bezos. KOF 2013 é melhor que 97. Hein? KOF 2013 é melhor que 97. E uma vez Kit com sua ex-amiga colorida Scott e sua turma vão num boate onde ele e a Ramona ficam discutindo sobre seus passados de rodados e tal. Mas isso até a encrenqueira feminista aparecer já dando um murrão no Nerdola e se revelar como um membro da Liga dos Seven Eggs Escravocetas. E Scott até pensa em dar uma de Final Fight pra cima dela, mas pra não ser taxado de machista misógino, ele deixa tudo na
nas mãos da E-Girl Marmita, que apesar de muito esforço, consegue dar conta do trabalho com uma cena foda de luta. Só que noutra hora, a feminista resolve partir pra cima do nerdão, que no mesmo frame é protegido e usado de marionete pela E-Girl. Só que aí, ela desaparece e reaparece no meio do casal, separando os dois, e quase levando o nerdola de base com uma calcanhada. Isso, claro, se não fosse o roteiro deixar o tempo em câmera lenta pra que a E-Girl revelasse que o ponto G da feminista é no joelho e que basta tocar nele pra ela. E agora sobrando somente 3 ex-malvados, Ramona e Scott, novamente iniciam uma de briga clichê de casal, só pra lembrar que esse filme também é de romance. Então Ramona dá pra ele uma lista dos escravocetas que ele ainda deve passar a lenha, isso antes dela ir embora. E na lista Scott descobre que os gêmeos que ele deve passar a lenha no round a seguir são os mesmos que sua banda enfrentará na semifinal da Batalha de Banda. E por algum motivo, o mesmo não via a hora de partir para cima deles. Só que chegando na semifinal de Batalha de Bandas, Scott e sua turma ficam em apuros ao descobrir que a semifinal é na verdade um duelo onde as duas bandas terão que tocar ao mesmo tempo. E adivinha só, além dos gêmeos serem uma versão asiática de Mordecai e Rigby, e terem um som mais avançado que a IA do VO3, eles podem também invocar dragões gêmeos que tacam poeira de mentira nos outros. Mas é óbvio que a banda do Scott também consegue invocar essa espécie de Suzano todo bugado que, sem muito esforço, sola os dragões gêmeos e, consequentemente, os gêmeos asiáticos. E agora sobrando apenas um ex-malvado que, por coincidência, é o mesmo bilionário esquizofrênico que está dando uns pegas na Ramona, Scott pega sua vida extra antes de ir atrás da Marmita E-Girl. Porém, no caminho, ela acaba se deparando com a K-Popper já mod waifuzinha. Ai, Scott, você não pode me abandonar. Eu sou só uma waifuzinha boazinha, fofinha e muito baixinha. Obviamente, Scott ignora ela para ir até a E-Girl mendigar migalhas de saia. Porém, a E-Girl revela que seu último ex-malvado, cujo ela acabou de voltar com ele recentemente, é um bandido e é dos bandidos que nós mulher adora. E uma vez com o resto da banda do Scott na tela junto com o Guidon, que eu esqueci de falar aqui que foi ele quem também organizou o torneio de bandas, o mesmo resolve oferecer à banda o contrato com sua gravadora sem esperar eles chegarem na final por ter gostado dele, segundo ele. E isso só deixa o Betinha puto o suficiente para sair da banda dando espaço para a porta do Neil. Mas como esperado, de nada isso adianta isso, porque na mesma hora o ricaço vai com a mulher do outro enquanto manda o Beta engolir o choro e ficar na mão da madrugada. Eu pelo menos achei esse vilão foda. Agora só faltava ele ter 1,80 para entrar na minha lista de fantasias bizarras. Então Scott entra no infinito limbo da autossabotagem enquanto fica prometendo que vai virar um Red Pill que domina perfeitamente cada neurônio que compõe o instinto de escolha feminino. Mas nada que uma frase coach da irmã dele para motivá-lo. E ao contrário da irmã, o sugar dele joga um balde de água fria nele em forma de Black Pill. Onde deve tatuar ex agora? Mamando! Isso, por sua vez, deixa Scott motivado o suficiente para imediatamente ir até a festa do ricaço de 1,70, onde ele já chega chamando ele num X1 da maneira mais crua possível. Mas antes, o ricaço pergunta o porquê ele estaria lutando por uma E-Girl Marmita cadelinha do Zé Droguinha. E Scott então fala que a ama, despertando assim o poder do amor. E com ela, ele randomiza a porrada de clones enviados pelo ricaço, que em seguida randomiza Scott com um só hit. Tudo só para logo em seguida parar para soltar um discurso genérico de vilão Millennium. E isso só acaba dando brecha para a K-Popper aparecer já no modo barraqueira encapetada, chamando a Marmita pro fight, por ela ter largado o crush dela. Aí finalmente vai começar a segunda rodada, onde após Scott fazer um smackdown rushado no ricaço, ele tenta separar a briga das rivais, confessando ter traído a K-Popper pela Ramona, e não simplesmente ter largado uma para ficar com outra. E isso só deixa o clima entre o triângulo mais tenso. Mas adivinha só quem também aparece se metendo na briga de galinha. Opa! Será que tem espaço pra mais um? Calma aí, gracinha, que intimidade é essa? Hoje não precisa de intimidade, meu nobre. Tu te enxerga e plimpa! Será que dá pra repetir a última parte? Acho que eu não peguei a referência. É a frase de efeito pra quando tu atravessa seus oponentes. Ah, tá, que legal. Mas você tá ligado no que isso aí pegou de raspão, né? Mostra o replay aí, câmera. Foi mal aí a galera do Jopa pelo peixe copo, mas não tinha como a gente evitar essa. Então, uma vez com o CPF do Scott cancelado, mostra a dimensão do Vasco novamente num sol das 13, queimando mais que ajudante de pedreiro. E aí a Marmita, ou o avatar dela, aparece pra contar que essa gadice que ela tem pelo ricaço se deve ao chip maligno que ele implantou nela. E depois dessa, a mulher vai embora deixando novamente Scott num tédio solo. Mas aí ele se lembra de ter ganho uma vida extra no último duelo e usa ela pra recomeçar a última fase até chegar no momento em que ele entra na festa do ricaço, onde ele faz as pazes com sua banda, admitindo que eles tocam melhor sem ele. E depois ele chega novamente no ricaço, chamando ele para um X1, mas diferente da última vez, dessa vez ele alega que vai lutar por si mesmo e consequentemente desperta o poder do autoconhecimento. E usa ela pra randomizar os Guidon Clones e em seguida o ricaço. E como da última vez, a K-Popper invade a cena com uma bicuda para cima da E-Girl, o que força Scott a interferir e dessa vez confessar ter traído as duas. E claro que dessa vez ele é perdoado pelas duas da maneira mais rushada possível, até porque o filme tem menos de 1 hora pra acabar, fora que a bicuda que a Ramona tomou fez ela se libertar
da cadelinha. Mas como o esperado, o ricaço chega para acabar com o momento family friend, invocando uma katana com Hayton em 4K para assolar a dupla nerd e ainda pegar a mulher do Scott. Mas isso até ele levar uma joelhada no meninão para em seguida ser massacrado por uma sequência de combos da dupla nerd. E claro que antes de ser mandado para o Vasco, ele dá suas últimas palavras. Vai tomar no cu, toda hora eu tô apanhando pra esse E quando você acha que agora só falta o pessoal fazer churrasco e o filme acabar, aí os caras me colocam uma versão renegada do Scott, chamando ele para o último round solo. E momentos depois, após muita enrolação, Scott e seu eu renegado saem trocando ideia de boas e ainda marcam de saírem juntos. E depois dessa Ramona, só agradece por Scott ter sido o melhor escravo